Olá, você que está ligado na TV Rio Doce, está no ar o Cuidando de Você. É o programa da nossa emissora que fala de saúde, bem-estar e qualidade de vida. É a prestação de serviço da TV Rio Doce. Eu gosto sempre de falar. Nosso programa ele tem o objetivo de levar informações a você que sejam úteis para você cuidar da saúde de quem você gosta, das pessoas que você se importa. É o nosso objetivo. E a gente convida profissionais aqui que também têm essa missão, né, de disseminar informações importantes como ferramentas para ajudar a todos nós a conhecermos um pouco mais sobre doenças, sobre tratamento, sobre prevenção. Falando de saúde é que a gente consegue mantê-la sempre em dia, não é? E no programa de hoje vamos falar de uma doença muito séria, muito grave, com bastante incidência e que às vezes é de pouco conhecimento das pessoas, não é? Até da área pública, se fala muito pouco, né? E é uma doença muito grave, inclusive neste mês de julho, né? É um mês dedicado à divulgação, à concentração, a jogar luz, foco sobre essa doença, né? Que é a hepatite, principalmente as hepatites virais, né? Estamos recebendo aqui no nosso programa um especialista em hepatologia, a doutora Tânia Portugal, que retorna ao nosso programa. Doutora Tânia, muito obrigado por aceitar o nosso convite e voltar ao Cuidando de Você. Eu que agradeço. Boa noite. Pois é, hepatite, né? A gente fala aqui, muitas pessoas, muitas vezes já ouviu falar, algumas já conhecem alguém que enfrenta, mas assim, não é tão de domínio público quanto outras doenças, né? Mas se tratando de uma doença, a gente pode falar que é uma doença que tem bastante caso, bastante incidência e realmente é uma doença grave? É uma doença que pode ser muito grave, né? Uma doença que pode levar, né, como é uma inflamação do fígado, pode levar até a cirrose ou a câncer de fígado. Então, hepatite, né, eu aprendi aqui durante esse tempo de programa que hepato, né, vem do fígado, né, e ite quer dizer inflamação, né? Inflamação. Aham. Então, a inflamação no fígado, né, com consequências muito graves, né, se não forem feitos os devidos diagnósticos em tempo, tratamentos, que a gente vai falar aqui, né, durante o programa. Mas hepatite, né, hoje, a gente pode falar hepatites, né, os tipos são variados, né? Vamos elencá-los, dizer quais são os tipos de hepatite que existem? São muitos tipos de hepatite, em especial agora no Julho Amarelo, a gente está dando ênfase nas hepatites virais. As hepatites virais, as principais são causadas pelo vírus A, B, C, D e E. Mas a ênfase mesmo são os vírus B e C, que tem teste oferecido para a população a partir de 18 anos, tem teste na atenção primária que qualquer pessoa a partir dessa idade pode fazer, testar e saber se tem ou não tem o vírus da hepatite B e C, principalmente. Então, esse Julho Amarelo, né, contra as hepatites virais. Mas tem outros tipos de hepatites também, que pode ser hepatite autoimune, hepatite alcoólica, hepatite causada por gordura, que é a esteatohepatite. Então, por outras causas, como, por exemplo, a cistose, também pode inflamar o fígado e causar. Então, tem várias causas, medicamentosa, que é comum, às vezes até comum, alguma medicação que é hepatotóxica, ervas, chás, que a pessoa pensa que só porque é natural não faz mal, pode fazer. E também até hormônios, né? Cada vez mais a gente vê as pessoas usando, às vezes sem uma prescrição correta. Então, são várias causas. São muitas causas, vários tipos, então todos nós, né, corremos o risco de desenvolver um tipo de hepatite, né? São vários tipos, várias causas, né? Em relação às virais, por exemplo, né, esses vírus, né, eles estão presentes, mas em algum tipo de... Quando a gente fala de vírus, né, a gente pensa em contato, em tipo de contágios como o da gripe, o da Covid. Como que se dá, né, o desenvolvimento da doença? Como que esse vírus, a pessoa acaba sendo acometida por essa doença viral? Oh, a hepatite A, vamos começar por ela, assim, na Sim. ordem alfabética. A hepatite A é uma hepatite que a gente diz oral-fecal. São por alimentos contaminados, mal lavados, né, que são ingeridos. Então, essa hepatite é via oral, principalmente. Também pode ser causada por atividade sexual, mas a principal causa
é oral fecal. Então, assim, a má higienização das mãos, não é? Alimentos que não Não foram. foram devidamente higienizados, esterilizados. Certamente algumas regiões do país que não tem o tratamento de esgoto, não tem um esgoto bem canalizado, né? Certamente deve ter incidência maior, não é? Anteriormente, a hepatite A era bem mais prevalente. Agora que tem mais, né, saneamento básico, que aí a hepatite deu uma regredida, mas ainda há surtos em alguns locais de hepatite A. E é importante falar sobre a hepatite A da vacinação, que tem vacinação. Até 5 anos, para as crianças até 5 anos tem que vacinar, né? Vacina, toma uma dose e também quem já entrou em contato com o vírus fica imune, é uma imunidade perene a vida inteira. Então é muito importante saber disso. E outras pessoas que não são imunes, que nunca entraram em contato e não receberam a vacina na infância, podem se vacinar também na rede particular. E essa vacina para criança até 5 anos está no calendário vacinal? Está no calendário vacinal. É bom os pais ficarem atentos aí, né? Durante as campanhas. A gente recentemente recebeu aqui a coordenadora do setor de imunização da Secretaria de Saúde de Valadares, a Márcia Cordeiro. Ela falou sobre a preocupação, né? Baixa procura por vários tipos de vacina, né? Então os pais têm que ficar atentos aí, ficar atentos a esse calendário vacinal e a cobertura, né? Por exemplo, tem a vacina contra a hepatite A, que é um tipo de hepatite que qualquer pessoa pode ser contaminada, né? Com um alimento mal higienizado, mal lavado, as mãos, muitas das vezes, né? Então, a gente vê que a incidência é grande. Se há forma de prevenir através da vacina, por que não, né? Então, vamos seguir aqui na nossa ordem alfabética. Hepatite B, o que é, que tipo de vírus é, que tipo de formas de contágio? A hepatite B também é uma hepatite muito interessante por também ter vacina. Só que no caso da B são 3 doses que devem ser tomadas. Na infância já toma, nasceu já recebe a primeira dose, depois 1 mês depois mais 5 meses e recebe as doses. Só que a população de 40 anos ou mais não recebe essa vacina. Então é muito importante que outras especialidades médicas também peçam um exame específico para saber se a pessoa é imune ou não é imune. Se não for, pode tomar as vacinas se não tomou, ou pode fazer novo esquema de vacinação, 3 doses. A tipo B, qual a forma de contágio mais? A forma de contágio da tipo B, a maioria do contágio é sexual, Sim. mas pode ser também por alicate de unha, manicure, profissionais que trabalham no hospital. Então, a gente chama de parenteral, né, o contágio. É um contágio que pode ser feito também de mãe para filho. Então, algumas pessoas nasceram com o vírus quando antes não tinha vacinação. E há pessoas que podem ter esse vírus e não desenvolver a doença, nesse caso? Sim, pode ter pessoas que entram em contato com o vírus B e têm uma hepatite aguda. Há pessoas que entram em contato, quase não têm sintomas e cronificam a hepatite, mas nunca vão causar sintomas. E outras, cerca de 10%, vão se cronificar e podem causar cirrose. O vírus pode causar cirrose, pode causar câncer. Então, há vários grupos e vários exames para serem feitos e fazer a melhor escolha, se entra com a medicação naquele momento, se aguarda. Falamos aqui da hepatite A, B, estamos focando aqui nas virais, porque esse mês de julho é dedicado, né, principalmente às hepatites virais, né? Mas tem vários outros tipos de formas de hepatite. Agora já chegamos à hepatite C. Quais são as características dela? A hepatite C também tem transmissão parenteral, né? Como eu falei, pode ser por via sexual, pode ser por alicate. Então, é uma forma também, da mesma forma que a hepatite B. Mas na hepatite C, há medicação que cura. Então, se qualquer pessoa que descobriu que já entrou em contato com a hepatite C e deu positivo no exame, no teste que a gente costuma falar, pode tomar medicação. São 3 meses de medicação quase sem efeito colateral, fornecidas pelo SUS, e 96% das pessoas obtêm a cura. Então, é muito interessante. A hepatite C até caiu a prevalência por causa desse tratamento que é tão bom.
mas não tem vacina. Então, o que é importante na hepatite C? Testar, vacinar, achar a pessoa que tem o vírus para poder fazer o tratamento. Vários profissionais de saúde podem pedir também, clínicos, ginecologistas, gastroenterologistas, na verdade, qualquer profissional pode fazer e pode orientar. Pois é, e até um dever, né? Porque é uma doença muito séria, foi falado aqui, pode chegar a casos de desenvolver cirrose, câncer e levar ao óbito, né? A incidência é muito grande e se há como evitar e há como tratar e curar, né? A gente não pode tolerar que haja uma incidência tão grande dessa doença e principalmente de casos de mortes também, não é? Você falou sobre a B e a C, né? A gente vê que se assemelha muito, né, com outros tipos de doenças, por exemplo, o HIV, né, o tipo de contaminação, né? Às vezes até pode se confundir esse tipo de contágio, né? Sim, o que é oferecido no SUS, por exemplo, nos testes, que a gente fala testa, que são os exames. Testar é igual fazer exame. Quando você vai fazer lá no posto, na atenção primária, o teste para hepatite B, você faz hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. Quer dizer, as principais doenças com a mesma transmissão são feitas na mesma hora. Você tem o resultado ali, 20 minutos, já tem o resultado. A gente cuida de você através da informação, o nosso programa tem esse objetivo. E você cuida das pessoas, compartilhando, cuidando de você. Pois é um objetivo que a gente tem, é que você, que acompanha o nosso programa pela televisão, também possa acompanhar pelas redes sociais. Nós transmitimos ao vivo pelo nosso Facebook, depois esse programa vai para o YouTube e você deve compartilhar esses links para outras pessoas, porque acompanhando os programas, as entrevistas, as pessoas elas acabam absorvendo conhecimentos. Quando as pessoas que eu encontro na rua, no supermercado, em algum lugar, falam, olha, eu assisti um programa seu, eu não levava tanto a sério tal coisa, eu procurei um médico, me ajudou, eu estava com tal sintoma, você falou sobre tal coisa, eu procurei. Muitas pessoas, hoje mesmo eu encontrei o senhor Hernandes lá na Câmara Municipal, que falou exatamente isso, né, quando eu entrevistei o urologista aqui, falando sobre próstata. Então, assim, são muitos casos de pessoas que, né, muitas vezes estão ali com alguma coisa, tem aquela informação e procuram ajuda. Esse é o nosso objetivo, é prestar serviço, assim como os profissionais que aqui vêm. E no programa de hoje, mais um tema muito sério, para você prestar atenção. Estamos falando sobre hepatite. No mês de julho, há uma atenção especial sobre a hepatite viral, os tipos de hepatite viral. Estamos aqui com a hepatologista Tânia Portugal, especialista em hepatologia, está nos ajudando a entender um pouco mais sobre hepatite, vários tipos, várias formas, e as virais, né, as mais comuns A, B e C, já falamos sobre elas aqui, e agora a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a questão das hepatites virais. Falando sobre sintomas, sintomatologia, nos tipos virais, né? Você disse que algumas silenciosas e tudo mais, mas quando chegam a dar sintomas, que tipo de sintomas são esses? E quando chega a dar sintoma, é sinal de que ela está mais avançada? Não é sinal, não. Por exemplo, na hepatite A, que ela não se cronifica, né? É uma hepatite aguda, que o organismo mesmo dá conta ali de controlar e a pessoa cura, não fica, pelo menos assim, na grande maioria dos casos. Esses sintomas são até mais evidentes, no caso, né? Os olhos amarelos, que é a icterícia, urina escura, fezes claras, fadiga, cansaço. Então, assim, é um sintoma, né, bem aparente, mas que não mostra gravidade nesse caso, que é a hepatite A. A hepatite B pode ser aguda, mas também pode ser crônica, que é o Aguda, quando perigo. você fala que dá aquela... De repente aparecem todos esses sintomas, né? Dor também, dor em barra. Sim. Então, de repente aparecem todos esses sintomas, mas eles também desaparecem. Né? Esses sintomas, essa momento agudo é que faz a pessoa procurar ajuda, Procurar né? o hospital. Procurar o hospital. Uhum. Aí chega lá, então o B também aparece esses sintomas, A B né? também pode dar uma hepatite aguda, aparecem esses sintomas. Mas por que a B é mais perigosa? Porque em alguns casos, alguns pacientes, elas se cronificam ali silenciosamente. Aí só vai perceber que tem alguma alteração, que tem um vírus, quando tem uma alteração de uma enzima do fígado, lá já depois de 20, 30 anos com vírus, tem uma alteração da enzima, um cansaço que não é explicado, ou por algum motivo realiza os exames de rastreio e descobre.
Então, sintomas que não são muito específicos quando se cronificam, que é o caso da B e da C. Então, no caso da B e da C, quando se fala cronifico, elas são Longo longo tempo. tempo, né? Aham. E com certeza, por ser longo tempo, os danos, Os né? E a danos, a gravidade inflamação são mais, vão são escalando até níveis mais, mais sérios, né? mais evidentes. E muitas vezes, quando chega para a gente, já está ali com um câncer instalado. Então, um paciente que poderia ter tido o diagnóstico há mais tempo, já chega com um câncer instalado. De uma hepatite C, por exemplo, que tem cura. E a hepatite B, eu falo que não tem cura, mas os medicamentos fazem a carga viral ficar zerada. Então, são medicamentos muito bons, também fornecidos pelo SUS, e que fazem a carga viral ficar ali zerada. Então, você vai tomando, né, longo prazo, poucos efeitos colaterais e carga viral baixinha. Hepatite, gente, é muito sério. Então, a gente fica, né, preocupado e você ainda está pensando. Então, o que eu devo fazer para poder rastrear, para ver se eu tenho o vírus, se eu sou imune, se eu já desenvolvi, se eu não sou, né? O que eu devo fazer? Então, há uma rotina, nos check-ups as pessoas podem fazer esse tipo de rastreio? E como é feito esse rastreio? Podem e devem, são feitos. Qualquer pessoa pode ir ao sistema primário e querer fazer, né? Um posto de saúde, lá vai e faz. Não tem pode ser por ela mesma procurar esse teste. Mas os médicos nos atendimentos podem também pedir. O próprio paciente com essa informação pode falar, eu gostaria de fazer o exame para hepatite B, para hepatite C. Não tem problema nenhum. E os médicos de todas as especialidades, como eu já disse, podem pedir. Através da coleta do sangue, né? Coleta do sangue. É específico para hepatite, né? Específico para hepatite. Sim. Então, se o caso... que tipos de resultados podem dar aí? Podem dar, indicativos. Né, indicativos de que já entrou em contato com o vírus B, mas hoje não tem nada de vírus. Sim. Né? Resultados que falam assim, entrou em contato, mas está imune. Resultados que falam, vacinou e está imune. Vacinou, mas não está imune. Então, os exames são um pouco complexos, mas fala tudo isso, a história mesmo do paciente. Então, são bem confiáveis, né? Muito padrão confiáveis, ouro mesmo para poder padrão se ouro. ter. Agora, se há, né, o diagnóstico da hepatite nesses 3 tipos, né, e vamos falar agora sobre tratamento, né? Você falou de medicamentos, quais os tipos de medicamentos, quanto tempo de tratamento? Você disse que a indicação e o SUS tem um bom programa, né, para tratamento. Então, quando há o diagnóstico, qual é a orientação? Quando se descobre que tem, a orientação é encaminhar para um sistema da prefeitura, que é responsável por fornecer as medicações e também acompanhar o paciente. Porque tem alguns exames que têm um custo mais elevado, são todos pelo SUS. Então, quando é encaminhado para esse lugar específico da prefeitura, todos os exames são realizados, os medicamentos são fornecidos de forma contínua, né? E monitorado também. E funciona bem? Funciona muito bem. Quando a gente fala de SUS, a gente tem que perguntar, né? Mas tem muitas coisas do SUS que funcionam bem. Funciona muito bem. E pode fazer o tratamento também particular e só mesmo fornecer, ir lá e pegar a medicação pelo SUS. E tem que ter uma fidelidade no tratamento, tem Sim, que começar e terminar, né? O importante é fazer o entendimento de por que está tomando a medicação, por que quanto tempo, por que só esse tempo, por que por longo prazo, doutora, é para a vida toda? Em alguns casos, da hepatite B é para a vida toda, né? Porque para deixar sempre a carga viral mais baixa ou zerada. É forma de prevenção, mas como prevenir hepatite? Como prevenir. E é importante. A vacina é uma delas. Principais, né? Mas, por exemplo, no caso da hepatite C, sexo seguro. No caso da hepatite A, que não se sabe se todas as pessoas se vacinaram, né? Limpeza, higiene, lavar frutas, verduras, né? Que é a transmissão oral fecal dos alimentos. Então, tem como se prevenir além da vacina também. Pois é, então nós temos aí a vacina, né? Então vale a pena fazer essa busca. Quem não vacinou, né, tem que procurar vacinar. Há programas específicos de tratamento, há programa de política pública de saúde que funciona, segundo a doutora Tânia, né, no SUS, gratuitamente, né? E também, claro, buscar
né, fazer os exames, né, pedir os exames, né, os profissionais, colegas médicos aí, né, sempre pedir esses exames, né, na rotina ali, pedir os exames, a pessoa mesmo, nós mesmos podemos buscar, eu já mesmo me interessei, né, quero saber, quando você vai fazer lá um hemograma, quer fazer um exame de sangue, né, vamos incluir lá também, para saber, porque a gente viu aqui que qualquer pessoa está sujeita a desenvolver uma hepatite, não é? E tenho, né, uma curiosidade assim, quanto mais a gente fica com sobrepeso e pode dar uma obesidade e uma diabetes, o que é? A gente não costuma pensar, mas tem vários estudos falando que o vírus C é relacionado à diabetes. Então, os diabéticos são um grupo, né, vamos dizer, um grupo que deve ser testado para hepatite C. Porque às vezes começa uma diabetes, relaciona a tipo 2, a síndrome metabólica, mas pode estar relacionado ao vírus da hepatite C. Então, o vírus causa diabetes sem estar relacionado a ganho de peso, a síndrome metabólica. Ele tem um processo de causar, o vírus C causar diabetes. Então, é muito interessante, né, esse grupo ser testado. Pois é, e a gente vê que a incidência de diabetes é muito grande, né? Então, aí aumenta mais ainda o leque, né, de pessoas com risco da hepatite. Então, o sistema público, os médicos, os profissionais, e nós devemos ficar atentos à hepatite, né? Devemos ficar atentos, procurar os testes, procurar fazer os exames, né? Porque é uma doença que pode atingir todo mundo a qualquer momento, mas, né, em termos de diagnóstico, há como, né, cuidar, como tratar, né, como controlar e evitar que escale até chegar, por exemplo, num tumor, num câncer e até em mortes, né, que infelizmente ainda acontece ainda nos dias de hoje, não é? Infelizmente, Mas tem vacina também. Então, os pais, né, ficar atentos aos seus filhos, tem vacina até os 5 anos, dá, não é? Dá até Dá, 5 a B, 3 doses, 3 né? doses. Importante não esquecer das 3 doses, porque se tomar, por exemplo, só 2, a proteção cai em torno de 65% se ficar sem tomar a terceira dose. Então, é importante ficar atento às 3 doses. Se tem como prevenir, gente, vamos prevenir, porque é doença muito séria, pode levar à morte e há uma grande incidência no nosso país. Doutora Tânia Portugal é patologista, nos ajudando a entender um pouco mais sobre hepatite, principalmente hepatite viral. Depois a gente pode voltar aqui, abrir um leque um pouco mais para falar sobre os outros tipos, porque tem medicamentosa, né, álcool e muitos outros tipos de hepatites. É um tema muito importante e a gente esclarecer aqui. Agradeço muito a sua presença, gostaria que voltasse outras vezes aqui. Em nome da TV Rio Doce, estou cuidando de você, nós agradecemos pela gentileza. Eu que agradeço novamente, estou sempre à disposição. Muito obrigado a você também que acompanhou o nosso programa. Como eu falo, compartilhe sem moderação o nosso programa e ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Continue com a programação da TV Rio Doce. Até o próximo, cuidando de você.